A noite havia caído como um manto escuro sobre a cidade, e o vento sussurrava segredos entre as árvores. Eu sempre fui fascinado pelo desconhecido, e naquela noite minha curiosidade me levou a um lugar que muitos evitavam, o necrotério da antiga casa de saúde abandonada. O lugar era cercado por um clima de mistério, coberto por lendas urbanas que faziam qualquer um tremer só de ouvir. Com uma lanterna em mãos, eu empurrei a porta de metal enferrujada. O rangido parecia um grito de protesto, e minha mente começou a se encher de pensamentos sômbrios. O interior estava envolto em sombras densas, e a luz da lanterna falhava, projetando figuras estranhas nas paredes. O ar estava pesado, impregnado de um cheiro forte e enjoativo que me lembrava de carne podre. Eu hesitei, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Caminhei por um corredor estreito. As paredes estavam cobertas de manchas escuras que pareciam pulsar sob a luz fraca. O silêncio era opressivo, interrompido apenas pelo som de meus próprios passos ecoando. Cada sala que eu abria revelava algo mais horrendo que a anterior. Macas enferrujadas, instrumentos cirúrgicos jogados ao acaso, e em alguns casos até mesmo o que parecia ser um diário antigo, coberto de poeira e teias de aranha. As páginas estavam amareladas e rasgadas, mas consegui ler algumas anotações que falavam sobre experimentos macabros realizados ali. Uma delas descrevia um procedimento que prometia a imortalidade. A ideia de lidar com a morte de uma forma tão direta me fez sentir um frio na espinha. O que se pode fazer em nome da ciência? Pensei. Mas logo, uma sensação de desconforto tomou conta de mim, como se algo estivesse me observando. Decidi seguir em frente, descendo uma escada que levava a um subsolo. Ao chegar, encontrei um grande salão com várias câmaras frigoríficas. Uma delas estava ligeiramente entreaberta. A curiosidade me levou a puxar a porta. O barulho do metal rangendo ecoou como um lamento, e ao abrir, uma onda de frio me atingiu. O que vi dentro me fez gelar o sangue. Era um corpo, mas não parecia ter morrido recentemente. Sua pele estava pálida e os olhos, vazios e opacos, pareciam me encarar diretamente. Eu deveria ter sentido medo e saído correndo, mas algo me prendeu ali. Olhando mais de perto, percebi que havia algo peculiar na expressão do cadáver. Um semblante de dor e, ao mesmo tempo, de alívio. Algo que me dizia que ele tinha uma história a contar, uma história que ecoava através do tempo. Lembrei-me do diário, das promessas de imortalidade. Foi então que um barulho vindo de uma das câmaras me fez sobressaltar. Era um som arrastado, como se alguém estivesse se movendo dentro dela. Meu coração disparou. Eu estava sozinho, ou pelo menos era o que eu pensava. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma explicação racional para aquele som, mas não havia nada. A tensão aumentava e uma sensação de pavor começou a se infiltrar em meus pensamentos. Decidi investigar, puxando a porta da câmara com hesitação. O que encontrei me deixou em choque. Não era um corpo, mas uma figura encapuzada, com mãos ossudas que se estendiam em minha direção. Ela parecia uma sombra, uma manifestação do que uma vez fora humano. O cheiro de decomposição a cercava e uma risada gutural reverberou pelo ar. "Você veio em busca de respostas?" perguntou a figura. Sua voz ecoando como um sussurro distante. Eu não consegui responder. O medo me paralisou. A criatura continuou. "Aqui, todos buscam a mesma coisa, escapar da morte. Mas a morte não é o que você imagina. Ela é apenas o começo." Sem entender o que aquilo significava, dei um passo para trás, mas a figura avançou. O salão parecia girar ao meu redor, e as paredes começaram a se fechar. Meu instinto de sobrevivência falou mais alto e, em um ato desesperado, corri em direção à escada, meus pés escorregando no chão úmido. Subi os degraus em um frenesi, mas a risada ecoava em minha mente como um mantra hipnótico. Ao alcançar o corredor, percebi que a porta pela qual entrei estava trancada. Tentei empurrá-la, mas ela não se moveu. A sensação de estar preso se intensificava, e a figura encapuzada parecia me seguir, sua presença pesada como um pesadelo.
Desesperado, procurei por uma janela, algo que me permitisse escapar daquela prisão. Mas tudo o que encontrei foram mais corredores e salas escuras. A claustrofobia começava a me dominar. Foi então que, em um último esforço, voltei ao salão das câmaras frigoríficas, determinado a confrontar o que quer que fosse aquele ser. Quando cheguei, a sala estava vazia. A figura havia desaparecido, mas o ambiente continuava carregado de uma energia opressiva. O silêncio era ensurdecedor. Olhei para as câmaras, uma a uma, e finalmente parei na que estava aberta. A partir daquele momento, uma ideia estranha começou a se formar em minha mente. E se tudo aquilo fosse uma ilusão? E se a morte, a imortalidade e o medo fossem apenas reflexos de nossas próprias inseguranças? Com essa revelação, algo dentro de mim se quebrou. A porta se abriu e uma luz brilhante me envolveu. Corri em direção à saída, finalmente conseguindo abrir a porta enferrujada. A liberdade estava ao meu alcance. Ao sair, a noite estava clara, como se eu tivesse sido libertado de um pesadelo. Nunca mais voltei ao necrotério, mas as vozes ainda ecoam em minha mente. A curiosidade, aquela eterna busca por respostas, pode me levar a lugares sômbrios. E agora, enquanto escrevo essas palavras, não posso deixar de me perguntar: será que estou realmente livre ou apenas começando a entender os segredos que a morte guarda? Era uma noite qualquer de sexta-feira, e eu, junto com meus amigos Lucas e Rafa, decidimos que era hora de nos afastar das telas dos celulares e das rotinas cansativas. A cidade estava calma, envolta em uma névoa densa que parecia engolir as ruas. Com algumas latas de cerveja na mão e risadas ecoando, começamos a caminhar sem destino. A adrenalina pulsando em nossas veias. Depois de algumas cervejas e histórias sobre fantasmas e assombrações, Lucas lançou a ideia: e se a gente for ao cemitério? O tom desafiador na voz dele era contagiante, e em poucos minutos, a proposta se transformou em uma decisão. Com a coragem embriagada e a curiosidade nos olhos, seguimos em direção ao velho cemitério da cidade, que se erguia como um gigante adormecido, cercado por um muro alto e coberto de trepadeiras. Chegando lá, nos deparamos com o muro, e um misto de excitação e medo tomou conta de nós. "Vamos lá, um pulinho só", disse Rafa, enquanto empurrava o peso da cerveja para dentro da mochila. Não demorou muito e, com o impulso, todos nós pulamos para o outro lado, aterrissando com um baque suave na grama úmida. O cemitério estava silencioso, exceto pelo som distante de nossa respiração e a batida de nossos corações. As lápides, cobertas de musgo e sombras, pareciam vigiar nossa presença. A lua, cheia e brilhante, iluminava alguns túmulos, criando um cenário de mistério e assombração. Olhando ao redor, uma sensação estranha começou a se instalar em mim. Aquela atmosfera era diferente, havia algo de sobrenatural no ar. "Vamos explorar", gritou Lucas, já se afastando do grupo. Rafa e eu trocamos olhares, mas a curiosidade foi mais forte. Seguindo Lucas, adentramos mais profundamente no cemitério, onde as lápides se tornavam mais antigas e a vegetação mais densa. Conversas sobre lendas urbanas e histórias de terror flutuavam no ar, alimentando nossos medos e a excitação do momento. Enquanto caminhávamos, nos deparamos com um mausoléu imponente. Suas portas de mármore estavam entreabertas, como se convidassem os curiosos a entrar. "E se tiver um tesouro lá dentro?", provocou Lucas, piscando para nós. A ideia de tesouros escondidos parecia ridícula, mas ao mesmo tempo instigava nossa imaginação. Decidimos explorar. Entramos lentamente no mausoléu. O interior era mais escuro do que imaginávamos, e uma estranha sensação de frio envolveu nossos corpos. A luz da lua filtrava-se através de algumas rachaduras, revelando os contornos de caixões e decorações de mármore. O cheiro de umidade era forte, e um silêncio profundo nos cercava, como se a própria morte estivesse observando. Enquanto investigávamos, algo chamou a atenção de Rafa. "Olhem isso!" Ele apontou para uma lápide que parecia mais ornamentada que as outras. O nome estava quase apagado, mas era possível ler Dona Eulália, 1923-1085. Havia um pequeno vaso com flores secas ao lado, e um frio percorreu minha espinha. Por que alguém viria aqui a essa hora? Pensei. A atmosfera começou a mudar. O que antes era uma aventura divertida estava se transformando em algo inquietante.
Decidimos que era hora de sair, mas ao tentarmos nos dirigir para a saída, a porta do mausoléu se fechou com um estrondo. O som reverberou como um aviso e a adrenalina disparou em nossos corpos. Era só o vento. Lucas tentou se mostrar corajoso, mas sua voz tremia. Eu e Rafa olhamos para ele, já começando a sentir o peso do medo. Começamos a empurrar a porta, mas ela não se movia. A única saída parecia estar bloqueada. Calma, vamos procurar outra saída, sugeri, tentando manter a calma. A última coisa que eu queria era que entrássemos em pânico. Começamos a explorar as paredes do mausoléu, mas tudo o que encontramos foram mais lápides e sarcófagos. Foi então que ouvimos um sussurro, suave, quase inaudível. Ajuda, me ajude. O som parecia vir de algum lugar atrás de nós. Viramos as cabeças rapidamente, mas não havia nada. O coração batia em descompasso e a tensão no ar era palpável. Vocês ouviram isso? Perguntei, tentando esconder o pânico na voz. Rafa e Lucas apenas assentiram, os rostos pálidos. Decidimos nos separar para procurar uma saída. Eu fui em direção a um canto escuro, iluminando a lanterna com tremor. As sombras dançavam nas paredes, e eu podia jurar que vi uma figura esmaecida na escuridão. O medo começava a se misturar com a curiosidade. É só a minha imaginação, pensei, tentando me acalmar. De repente, Rafa apareceu correndo, esbaforido. Eu encontrei uma passagem, gritou com os olhos arregalados. Segui-o, enquanto Lucas vinha logo atrás. Ele estava mais pálido do que nunca e sua expressão era de desespero. Chegamos a um pequeno corredor que levava a um lado do mausoléu. As paredes eram frias e a passagem estava cheia de teias de aranha. Mas ao final, havia uma porta que parecia mais leve, mais fácil de abrir. A esperança começou a surgir, mas um som baixo de risadas infantis ecoou, quase como um eco do passado. Aquelas risadas eram perturbadoras, cheias de uma alegria macabra. Vamos sair logo, disse Lucas, empurrando a porta com força. Finalmente conseguimos abrir, e a luz da lua nos atingiu com toda a sua força. Mas ao sairmos encontramos algo inesperado. O cemitério estava diferente. As lápides agora pareciam mais desgastadas, como se o tempo tivesse passado por elas em questão de minutos. E a névoa que antes cobria o lugar havia se transformado em uma densa neblina, quase opressiva. O que era apenas uma aventura se tornava uma experiência surreal e aterradora. Corremos em direção ao muro, mas a sensação de que estávamos sendo seguidos nos paralisou. Ao olhar para trás, vi a figura da qual eu tinha medo, uma sombra baixa, quase imperceptível, mas claramente presente. O coração disparou e a adrenalina tomou conta. Sem pensar duas vezes, escalei o muro, seguido por Rafa e Lucas, que já estavam gritando. Aquela sensação de liberdade ao pular para o outro lado foi imediatamente substituída por um peso no peito. Olhando para trás, vi a figura desaparecendo na neblina, mas as risadas continuavam ecoando em minha mente. Aquela noite no cemitério nunca mais seria a mesma. E enquanto caminhávamos de volta para casa, eu sabia que algo havia mudado. Não apenas em nós, mas no próprio ar ao nosso redor. Os sussurros daquelas almas que ali descansavam ecoariam para sempre. E a ideia de que a morte e a vida estão interligadas se tornaria uma verdade inescapável. Nunca mais iríamos olhar para o cemitério da mesma forma, e eu me perguntava se ao voltar, um dia teríamos coragem de encarar os fantasmas que deixamos para trás.